Olá, tudo bem, galera? Nós estamos aqui gravando o vídeo da IBD dos adolescentes. Eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp a foto do material da escola bíblica, certo? Alguns adolescentes haviam me entregado o nome e o telefone de quem não estava no grupo. Então, eu adicionei, o Caian adicionou algumas pessoas no grupo, mas caso alguém conheça algum adolescente que não está e que gostaria, por favor, mande a mensagem, tá bom? Eu queria deixar para vocês a lição, então, sobre um tema que hoje é bem oportuno, bem real, bem contemporâneo, sobre a fidelidade de Deus. A lição número 5 é a lição que nós estamos estudando para esse domingo e que você pode fazer hoje e estudar durante a semana, tá bom? Eu quero dar o destaque aqui sobre essa lição que fala sobre a fidelidade de Deus. Ela trabalha 3 pontos sobre a fidelidade de Deus. O objetivo é identificar a fidelidade de Deus na sua vida, como que você se torna também fiel e desenvolve um caráter de fidelidade e a sua fidelidade a Deus. Então, conhecendo a fidelidade de Deus, que é um atributo do caráter de Deus, é um atributo essencial do caráter de Deus, a fidelidade dele. Conhecer essa fidelidade, como você também se torna fiel na sua conduta, nos seus relacionamentos com seus amigos, em casa, e como desenvolver a sua fidelidade a Deus. Então, eu queria trazer os pontos da lição. A lição ela é muito clara, muito explicativa, é ótima para de repente você fazer o seu devocional nessa lição e estudar cada ponto dessa lição. Quando fala sobre a fidelidade de Deus, a Bíblia traz sobre o caráter de Deus. Deus, ele não pode mentir, Deus, ele não volta atrás daquilo que ele fala, Deus é constante naquilo que ele diz, ele é confiável, né? E nós temos vários textos que falam sobre a fidelidade de Deus. Então, o primeiro ponto sobre a fidelidade de Deus, vários textos para a gente ler, está em específico nesse quadro, né? Que fala que Deus nunca muda, ele jamais falha, ele nunca mente, a sua palavra é a verdade e não tem mudança, e Deus cumpre com a sua palavra. Aqui nesse ponto eu queria fazer um paralelo de fidelidade com verdade. Quando nós vemos que Deus, esse atributo de Deus com relação à fidelidade de Deus, essa característica de Deus, ela é paralela também à verdade. Quando nós sabemos que uma pessoa é fiel, nós sabemos que essa pessoa ela fala a verdade, ela cumpre com o que ela fala, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que você pode ter segurança, é aquele amigo, é aquela pessoa que você sabe, essa pessoa é de confiança, essa pessoa é confiável. Geralmente, uma pessoa confiável, fiel, é uma pessoa verdadeira. É uma pessoa que fala a verdade, que usa a verdade como alicerce do seu coração. E quantas vezes nós, às vezes, abrimos mão da verdade e usamos de mentira para esconder medos, vergonhas, dificuldades do nosso coração. Eu quero trazer a reflexão aqui nesse primeiro ponto da fidelidade de Deus, que a fidelidade de Deus, ela é paralela com a verdade. Deus, em sua palavra, ele fala sobre a verdade que nos liberta, a verdade que cura, a verdade que conforta, a verdade que nos alegra. Então,
para esse primeiro ponto, eu queria fazer esse destaque. O destaque também para uma palavra oposta à fidelidade e à verdade, que são as dúvidas. Toda dúvida conduz a um pensamento de medo. Então, a dúvida é oposta à fidelidade. O medo é oposta à fidelidade. Fidelidade é sinônimo de verdade, de confiança, de certeza, de estabilidade, de algo que não muda, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala da fidelidade de Deus para os nossos pecados, para um coração arrependido. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o segundo ponto diz que a fidelidade de Deus é a garantia para nos purificar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso na versão Almeida. Na versão NTLH diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e limpará de toda maldade. Então, esse segundo ponto nos aponta para a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é a garantia de que Ele perdoará um coração arrependido, um coração que reconhece quando erra, e Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. A fidelidade de Deus para a nossa vida. Terceiro ponto, como nós podemos desenvolver essa fidelidade? Como nós podemos desenvolver esse atributo de Deus no nosso coração? É a gente, primeiro ponto, fugir do engano dizendo que nós não erramos, isso é uma mentira. Não amar a mentira, ou seja, odiar a mentira. E terceiro ponto, colocar o seu coração na verdade da palavra de Deus, na verdade daquilo que Deus é e de quem Deus é. Aqui nesse meio do ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, nós temos vários textos, vários versículos que falam sobre o caráter de Deus, sobre a fidelidade de Deus. E por que esse assunto é um assunto oportuno? Porque justamente aqui na introdução da lição, ele fala que nessa era contemporânea em que nós vivemos, nós temos sido dominados por um sentimento de medo e desconfiança. Há um sentimento de uma incerteza, há um sentimento de será que eu vou conseguir? Será que eu serei aceito? Será que? Então, esse sentimento de dúvida e de incertezas que muitas vezes são aumentados numa era contemporânea, e justamente nesse momento que estamos vivendo de quarentena, é muito, muito oportuno, muito bom a gente estudar sobre a fidelidade de Deus, porque nós não temos respostas claras de como será algumas coisas daqui para frente, mas nós temos uma certeza e uma verdade, que Deus nos ama, que Deus não muda, que Deus está cuidando de nós, que Ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito, que os seus pensamentos são altos e elevados. Nós temos certezas e verdades que, independente da situação em que vivemos, elas não irão mudar. Então, eu queria deixar um desafio para você, e esse desafio pode ser colocado lá no WhatsApp, tá? E aí vocês podem mandar no WhatsApp. Então, nós vamos fechar a nossa lição com duas questões.
você vai escrever lá no WhatsApp ou aqui também no YouTube, né? Não tá no Insta, eu ia falar no Instagram, mas aqui no YouTube ou lá no WhatsApp pra gente, alguma experiência que você teve que a manifestação de Deus aconteceu. Então você vai escrever alguma experiência que fala sobre a fidelidade de Deus. Alguma coisa que aconteceu com você que você vai falar como que Deus se manifestou cuidando de você. E o segundo ponto é como você pode desenvolver a fidelidade com Deus, a sua fidelidade com Deus. Lendo a palavra, sendo verdadeiro, perguntando, orando, como você pode desenvolver a sua fidelidade para com Deus, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Vocês podem colocar lá no WhatsApp essas duas questões, testemunhos breves, pequenos, mas que possam falar sobre a fidelidade de Deus. Falou? Obrigada, beijo grande para vocês.